89 gols. Boa noite, mulherada! Boa noite, a paz. A paz! Meu Deus! Boa noite, a paz. Que louvores lindos! Meu Deus do céu! Realmente tocando ao coração e lembrando do início, de tudo. Eu adoro esses louvores de adoração. Glória Estou a mais Deus. calminha. Bem calmo, bem calmo. Glória a Deus, meninas. Vamos iniciar mais um Conexão aí para a glória e honra do Senhor. Mais um Conexão. Deixa eu ver, semana passada foi que dia? É o primeiro do mês de julho. Estamos no primeiro Conexão do mês de julho. Semana passada ainda estávamos em junho. Então, vamos iniciar esse mês aí com essa bênção que é a Elaine, que tem sido minha parceira aqui de jornada do Conexão, tem segurado minha mão, tem me ajudado muito, e aceitou esse convite logo de cara também, que eu falei, Elaine, eu senti no coração que você tem que levar a palavra. Ela falou, vou preparar. Aí, quando eu falei, dia 7 tá vaga, ela falou, pode me colocar. Eu falei, ô, Glória! Então, vamos, antes de eu passar a palavra para ela, vamos orar, que vocês possam, nesse momento, fechar os olhos de vocês e não deixe que nada venha impedir vocês de viver esse momento, de estar presente aqui. Eu sei que cada uma tem a sua correria do dia a dia, tem suas tarefas a fazer. Eu sei que outras mulheres ainda estão para entrar, estão se preparando para entrar, mas se você puder fechar seus olhos agora, clamar ao Senhor, pedir para que Ele se faça presente, para que Ele venha falar aos nossos corações, que venha tocar o seu coração, a sua alma, a sua mente. Então, feche seus olhos nesse momento e vamos convidar o Senhor para se fazer presente. Amém? Vou colocar aqui um louvorzinho de fundo de oração. Vocês estão ouvindo? Tá dando para ouvir? Só um minutinho, só deixa eu tirar uma coisa aqui. Agora sim, né? Oh, meu Deus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa semana que se inicia. Te agradecemos por essa segunda, Senhor. Te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos, Pai, pelo abrir de olhos, pelo andar, pelo falar, por te sentir, por respirar, Senhor. Obrigada pelo alimento que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Obrigada pelo dia de trabalho. Obrigada pelas que descansaram. Obrigada, Pai, pela nossa vida, pelos livramentos, por nos tocar, Pai, a cada dia. Senhor, obrigada por se fazer presente, Senhor, a cada segundo nas nossas vidas. Pai, nesta noite nós queremos te convidar, Senhor. Convidar para que o Senhor se faça presente ainda mais, Pai. Que nós possamos sentir o teu toque, que nós possamos sentir o Senhor falando conosco, Pai. Oh, Senhor, desde já eu agradeço pela vida da Elaine, Pai. Pela tua filha ter entregue, Pai, ter aceitado esse convite, Pai. Oh, Senhor, eu creio que ela já está rendida à tua presença, Pai. E que o Senhor possa nos render ainda mais, Pai. Que nós possamos ser preenchidas do teu amor, da tua palavra. Que nós possamos ser preenchidas, Pai, do teu toque. Que nós possamos entender que o Senhor está aqui, Pai, presente em cada casa, cada lar, cada lugar que cada uma esteja, Pai, porque o Senhor é onipresente, Pai, onisciente, o Senhor está em todos os lugares, Pai. Então visita cada uma das minhas irmãs nessa noite, enche elas, Pai, a ponto que elas venham transbordar na vida de outras pessoas, Pai. Senhor, abençoa cada uma que for ouvir, Senhor. Toca o coração de cada uma que for ouvir, Pai. Senhor, abençoa a vida de Elaine, Pai. Abençoa os projetos dela, o plano dela, do marido, da família. Abençoa a casa dela, abençoa os propósitos, abençoa, Pai, os sonhos, os desejos do coração dela. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor, capacita a tua filha, Pai, que onde ela for, as pessoas venham sentir a tua presença através da vida dela, da boca dela, Senhor, através dos testemunhos que ela ainda vai dar. Pai, que aonde ela for e colocar as mãos dela, Pai, vidas venham ser curadas, vidas venham ser salvas, resgatadas, transformadas, Pai.
Abençoa ela, Pai, abençoa os planos, os projetos, abençoa a boca da tua filha, que só venha jorrar da boca da tua filha, Pai, o que o Senhor colocar, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida dela, Pai, e de todos acerca dela, Pai. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada por essa rica oportunidade, Senhor. Fala, Pai, com cada uma de nós nessa noite. Nos encha, nos preencha, Pai, a cada dia, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Elaine, a casa é sua, Amém. A palavra é sua, fica à vontade. Amém. Ó, rostinhos conhecidos aqui, meus, né, mas que talvez você não conheça ainda. Elizabeth é a minha mãe, tá lá em Bom Jesus Perdões. A Ana é uma amigona minha aqui da AD Alfa, uma podóloga de excelência e um testemunho muito forte, viu, em relação à saúde e a casamento. Pode chamar ela, depois já vou passar o contato. Deus abençoe pelo carinho. Amém. A Ana já teve lá no pé da cruz, Jesus resgatou ela da coqueluche, em nome de Jesus. Fez 1 ano agora, né, Ana? Um ano, lembrei, acho que foi antes de ontem, eu lembrei a obra que Deus fez e você sabe que você foi, assim, um vaso usado do Senhor para mandar mesmo, assim, levantou a mão sobre o hospital, mandando a camiseta, né, sobre a oração da igreja, a hora nossa, né, enfim. E pela libertação, e assim, eu louvo e agradeço a Deus, por Deus ter colocado você no nosso caminho, que através de mim, eu fiquei ouvindo muitas pessoas não engrandecendo a sua carne, você sabe que não é isso, mas sim para você saber o quanto vaso aí tem que transbordar, mais e mais, você é uma mulher cheia de Deus, eu sou prova disso, e hoje eu estou de pé porque você falou, é só crer que você vai sair desse leito de enfermidade, e eu estou aqui pela honra e glória do Senhor. Aí, ó, já pode chamar a Ana, viu, Thalita? Essa mulher é bênção, mulheres. Essa mulher aí... Já está convidada, mulher... viu, Ana? Já está super convidada. Tá bom, Deus abençoe pelo carinho, viu? Bom, para quem ainda não me conhece, me chamo Elaine, né, Nery. Eu sou a filha da Elizabeth, esposa do Emerson, mãe do Diego e da Giovana, avó da Maria Eduarda, do Gustavo, do Miguel e da Mariana. Não parece, né, gente? Mas sim, eu tenho 4 netos. E eu costumo dizer, né, que quem tenta seguir a minha vida através de uma cronologia fica um pouco perdido ali, porque eu fui mãe aos 16, depois aos 21, terminei faculdade com mais de 30, tirei carta com 35, então, assim, tudo que a sociedade chama de normal, eu não segui. Eu, né, fui seguindo ali a vida, encontrei Jesus em 2014, através da vida do Emerson, e de lá para cá tenho me transformado e procurado ser uma pessoa melhor, assim, né, seguindo um dos mandamentos de Jesus, que é ter verdadeiramente a vida transformada. E quem já me viu falar, né, sabe que eu sempre faço a observação, né, que muitas vezes a gente tenta orar, justificar, pedir a Deus proteção, ai, me proteja do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, dos dardos inflamados, mas e quantas vezes nós somos, né, o dardo inflamado, que através da nossa boca a gente leva coisa ruim até as pessoas. Então, eu já fui uma mulher que me vangloriava de, eu sou sincera, eu falo mesmo, falo na cara, eu não tô nem aí. Então, pouco me preocupava com o sentimento das pessoas. E hoje eu vejo o quanto eu devo ter magoado, machucado, porque da mesma forma como a gente não gosta, né, que nos agridam com palavras, assim também a gente deve agir com sabedoria. Então, por muitas vezes, né, é melhor permanecer calado do que abrir a boca para ofender alguém. Então, se eu pudesse trazer um tema hoje, né, que Deus colocou no meu coração, é para que a gente não seja uma ferramenta,
na mão do inimigo, né? A gente não pode se deixar ser usada pelo diabo. E eu quero trazer aqui um texto que está em Efésios 4. O versículo base é o 27, e ele é bem direto, né? Que ele fala assim, não deis lugar ao diabo. Mas se a gente for estudar um pouco mais a fundo, a partir do 17, ele fala sobre a santidade cristã. Então, ele fala aqui, né, que a partir do 17, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim com Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renovei no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera e gritaria. Eita, mulherada. Olha, eu vou ler de novo, hein? Como eu gostava de gritar. Quem vê falando baixinho assim nem acredita. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia seja tiradas dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a gente precisa lembrar o tempo todo que a nossa mente, ela é um campo de batalha, né? Quem já teve a oportunidade de ler aqui o livro da Joyce Meyer, sabe que o inimigo, ele está o tempo todo, em todo o tempo, tentando nos atacar. Ele sabe controlar os nossos pensamentos e ele pode até controlar as nossas atitudes. Como? De que forma? Agindo em primeira pessoa. Hoje, na questão da libertação, estudando os ataques do inimigo na nossa mente, a gente vê que os ataques hoje deixaram você ver muito menos pessoas endemoniadas e muito mais pessoas com problema na mente, que seria mente, alma, para tricotomia é a mesma coisa, né? Que é o centro das nossas emoções. Então, ele controlando os nossos pensamentos, o diabo controla a nossa alma e passa a controlar as nossas atitudes, como? Dando o comando em primeira pessoa. Então, gente, o diabo vai evoluindo na questão dos ataques. Não tem, assim como muita coisa evolui, tecnologia, comunicação, o diabo, ele também estuda o ser humano para isso, né? E ele ataca em primeira pessoa. Então, assim, não é mais, você é fraca, você é feia, ninguém gosta de você. Não. Ele vai falar com você em primeira pessoa. Então, tipo assim, ninguém me ama. Aquela vozinha que vem aqui, ó. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita.
através disso que ele vai controlando os nossos pensamentos. Isso é o comando em primeira pessoa. E através disso, vai controlando as nossas atitudes. E muitas vezes, né, ele não precisa fazer muito. Ele só planta uma sementinha. É uma coisa bem pequenininha. Por isso a importância de vigiarmos o tempo todo. O vigiar, ele vem antes do orar. Muitas vezes a gente fala o contrário, né? Orar e vigiar, orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. Porque é dessa forma que a gente se torna instrumento na mão do diabo. Quando a gente não vigia. O quê? Os nossos pensamentos. Então a gente acaba virando uma potência e é através de uma sementinha que ele planta no nosso coração. Né? Eu acabei de ler um outro livro agora da Joyce Meyer, que é A Raiz de Rejeição, e ela conta um caso, e, nossa, eu me identifiquei muito com isso, que diz que ela passou uma tarde chorando, à noite chorando, porque o marido foi jogar golfe e não ficou com ela. Só que ela sabia que, tipo, para ele era, tipo assim, um hobby, um descanso, né? E ele gostava de fazer aquilo para dar uma oxigenada na mente. Só que ela se sentia rejeitada por ele todas as vezes que ele decidia fazer algo que não a incluísse. E o diabo atacava a mente dela como, tá vendo como ele não te ama? Ele prefere o golfe do que você. Então, ela se sentia muito rejeitada pelo marido. E chorava sozinha, atacava ele e nunca comunicou isso a ele. Depois de muito tempo que ela foi ter um entendimento e foi falar para ele, tipo assim, muitas vezes que você me viu chorando e eu falava para você que não era nada, você achava que eu estava orando, na verdade eu estava me sentindo rejeitada por conta disso e disso. Ele falou, mas querida, por que você não me disse? Eu jamais ia deixar você triste, sozinha, se você tivesse, né, me falado. Então, assim, a sementinha da dúvida, né, o diabo, ele é um dos primeiros pontos que eu quero tocar aqui com vocês, é a questão do quanto ele é oportunista e do quanto o diabo é astuto. Então, ele vai buscar onde? Nas nossas brechas emocionais, naquelas mágoas mais mal resolvidas, na carência, na rejeição. Quantas mulheres hoje não depositam nos maridos o papel que, na verdade, elas esperavam que fosse exercido pelos pais? Então, tem uma quebra de paternidade e ela projeta no marido, né, a figura masculina de pai e quer que o marido supra carências de um pai que ela não teve. E esse não é o papel do homem. O papel do marido é ser o sacerdote da casa, é ser seu esposo, é dividir com você um monte de coisa. E lembre-se, ele não é um super-herói. Ele também tem as brechas emocionais, ele também tem mágoa, ele também tem carência, ele também foi rejeitado, talvez. Também tem homens aí que sofreram violências. Então, muitas vezes, a gente está colocando no outro, né, coisas que a gente espera de pessoas que nos machucaram, que nos magoaram, que deu falta lá na infância. Então é importante a gente ter isso em mente, né, de tratar essas coisas mal resolvidas da nossa primeira infância, liberando perdão para quem deve ser, mesmo em caso de que morreu, tá, gente? Tem gente que não acredita, mas assim, é importante fazer essa oração, liberando perdão, se é coisa com alguém que já morreu, pai, mãe, alguma coisa assim. Faça essa oração perante o mundo espiritual. É importante, porque quando você verbaliza o mundo espiritual e principalmente o inimigo, ele tem ciência de que ele não pode usar mais aquilo para te atingir. Então é importante isso, né? E o diabo também ele é oportunista no sentido de usar os sentimentos não tratados para manipular as nossas palavras e ações. Então é aí que ele começa a nos manipular
né? E voltando no versículo 27, para a gente não dar lugar ao diabo, nós precisamos pensar sobre o que nós estamos pensando. Por que eu estou pensando isso? Por que veio isso na minha mente agora? Meu marido não me ama? Meus filhos não me amam? Minha mãe não me ama? Meu pai não me ama? Por que eu estou pensando nisso agora? O que me fez pensar nisso agora? Então, para vigiar os nossos pensamentos, para, né, blindar nossa mente, nós precisamos sim pensar no que nós estamos pensando e refutar tudo o que não vem do Senhor, o que não vem de Deus, né? Em 1 Pedro 5:8, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, espera aí, segura aí, eu fui marcando aqui. 1 Pedro 5:8. Aliás, o capítulo 5 inteiro é muito bom, porque ele fala sobre exortações. Fala aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, ele está ali o tempo todo, do nosso lado, bramando como um leão. Né? Ele não vai nos tragar como um leão, ele não vai, ele não tem autoridade para te tocar, desde que, né, não tenha pecados em sua vida, legalidade, brecha, algo nesse sentido, mas ele vai estar ali o tempo todo, à nossa volta, esperando o quê? Uma brechinha emocional. Aquela noite, né, como eu li aqui, não vai dormir sobre a ira, não, né, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma sem falar com seu marido. Gente, isso no mundo espiritual é uma brecha. Como eu costumo brincar, né? Não é uma brecha, é um rombo isso. Dormir em quartos, em camas separados porque está de mal, não faça isso. Se vocês forem estudar mais a fundo sobre o mundo espiritual em relação a isso, né? Dormir irado, acordar sem se falar, o diabo está no sofá aplaudindo. Ele está no diabo aplaudindo, é tudo que ele quer. Tá com raiva, tá pé da vida, tá que não... Mas vai lá. Vai, mas já vai com a cobertinha, se ele estiver no sofá. Aqui em casa a gente brinca que o sofá é gigante, a gente fala que nem é castigo dormir no sofá. Então já vem com a coberta e deita junto. Mas não deixa, passa por cima do orgulho. A gente sabe que a mulher sempre tem razão. Olha só, a soberba. Né? A gente sempre está com a razão, então mesmo assim, passa por cima do seu orgulho, né? Não deixa o marido dormir sozinho, não, gente. Vai dar brecha para o homem entrar na internet, fazer Deus sabe lá o quê. Então, assim, não dê lugar. Voltando lá no primeiro versículo, não dê lugar ao diabo. Por mais raiva que você esteja, tá frio também, dormir sozinho, pelo amor de Deus, esse frio não dá não. Meu marido está trabalhando lá no Rio de Janeiro, estou sentindo uma falta danada aqui na hora de dormir, para esquentar tá difícil. Então, não deixa esse tipo de coisa afetar, né, o relacionamento de vocês. Por mais difícil que seja passar por cima do orgulho, mas vai lá, amor, vamos resolver isso amanhã, mas não vamos dormir separado, não. Ouvi minha amiga falar lá que o diabo deve estar batendo palma agora, não vamos dar lugar ao diabo? Depois, amanhã, com calma, a gente conversa. Me perdoa. Pede perdão. Maior é aquele que se humilha. Já pede perdão, tendo razão ou não, culpa ou não. Pede perdão, passa por cima do orgulho, mostra para ele que você o ama, e principalmente se posicione perante o mundo espiritual, não dando lugar para o diabo entrar no meio do relacionamento, né? E quando a gente renova a nossa mente, quando a gente não renova, né, a gente vira um canal de contaminação. Então, é aquela pessoa que, ao invés de levar cura, ela leva briga, ao invés de ser boca de Deus, ela é boca do diabo. Porque ou você serve um, ou você serve o outro. Ninguém serve a dois senhores, né? Então, em Tiago 3, 10 e 11,
Ele fala aqui. Gente, se eu fosse ler tudo, porque, olha, leia um capítulo de Tiago 3. O tema, pelo menos que está aqui na minha Bíblia, já fala a língua. Então, para nós mulheres que tem uma dificuldade de controlar ela, né? Leia ele todo, mas do 10 ao 11 ele fala assim: de uma mesma boca de uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não convém que isto faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? E aí no 12 ele completa, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, a gente tem que vigiar, né? O que a sua boca tem proferido? Vida ou destruição? Então, do que a gente também tem se alimentado? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Se você profere palavras ruins, de maldição, de destruição, gente, é coisa tão besta, mas chamar um filho de maldito, ai, que praga, essa criança é uma praga, parece coisa besta, mas isso no mundo espiritual acaba virando decreto. Não chame uma criança de atentado, não chame a criança de encapetada, sendo a sua ou não, porque agora então, ó, primeira semana de férias, as mães já devem estar tudo descabeladas. Profetiza sobre a vida das crianças. Profetiza, chama de pastor, chama de profeta, chama de levita, mas não abra a boca para chamar filho de coisa ruim. Ah, essa criança é lerda, essa criança é mole. Olha só o que a criança já está colocando na cabeça. A mesma coisa sobre a vida dos nossos maridos. Né? Então, mesmo em pensamento, que o pensamento ele vai sendo contaminado, e aí quando abre a boca para falar, acaba sendo pior ainda. Por quê? A nossa luta, ela é o tempo todo espiritual, e a nossa vitória, ela vai começar onde? Na nossa mente. E as armas que a gente tem que usar não são armas da carne. Você não vai conseguir botar o diabo para correr com chinelo, com facão, com chicote. Não. Vai ser o quê? É com a palavra, é com o escudo da fé, né? Então, é com o capacete da salvação. E muitas vezes a gente acaba usando essas armas de forma errada. Então, contra os dardos inflamados do inimigo, a gente usa o escudo da fé. Quando alguém tenta lançar um dardo inflamado em você, você vai usar o escudo da fé. Mas muitas vezes a gente quer se proteger com a espada, a gente quer se proteger com o cinturão da verdade. Então você quer ser a dona da razão, apontando o dedo para o outro, julgando, querendo falar. E nós precisamos usar a arma certa no momento certo da batalha. E eu tenho uma mente muito literal e lúdica. Então, eu já fico imaginando assim, no momento que você tem que entrar com a espada, que é combater o inimigo usando a palavra, pense que isso aqui é uma espada, você está ali tentando dar cabeçada. Estraçalhando o seu capacete, você não está usando a ferramenta correta, você está desgastando, vamos pensar mesmo no sentido figurado, quebrando um capacete, e você não está usando a ferramenta certa no momento da batalha. Assim como muitas vezes, né, eu já falei lá no Devocional Humanas, a gente usa isso aqui, ó, a gente usa a espada, a gente usa a palavra para ferir um irmão, para ferir uma irmã, para ferir a própria família. Quantas vezes, né, eu já não falei, ou já não ouvi, né, pessoas falando, ai menino, vai orar, isso aí é falta de oração.
vai fazer o filho ter medo ou ter amor por Deus? A criança vai orar por amor ou por temor? Então, o melhor que a gente faz é explicar. Hoje, numa situação que aconteceu aqui dentro de casa, eu ainda desci e ainda falei para minha enteada, eu falei assim, você viu que o que essa pessoa fez, ela não teve sabedoria? Ela não foi uma mulher de provérbios? Ela, sim. Falei, então, quantas vezes a gente também não pode usar, né, da nossa boca para tentar destruir uma relação entre um pai e filho? Então, que a gente não seja essa mulher. Hoje a gente até brinca com ela, né? Tem 15 dias que ela fez 18 anos e a gente fala, agora você já é de maior, sua filha. Tá ali, ó, no sofá. Um bebezão que a gente tem aqui em casa. Eu falo, agora você já é de maior, você já sabe o que você pode ou não pode fazer. Imagina, né? A gente tinha 18 anos e a gente não sabia era nada da vida. E a gente foi ministrada aqui dentro de casa numa situação. Ela é verdade. Em vez de unir a palavra proferida, né, da boca da pessoa, provocando a desunião dentro da própria casa. E é isso que o inimigo quer, é isso que ele vai plantar, é isso que ele vai tentar o tempo todo, né? Então, toda vez que a gente identificar esse tipo de coisa, a gente tem que rejeitar esses pensamentos que não vêm de Deus. Seja contra a nossa própria vida, seja contra nós mesmos. Tem dia que a gente acorda que a gente não se acha bonita. O cabelo acorda todo atrapalhado, a cara inchada, e você já tá, tipo, não tem chocolate que resolva aquele mau humor. A melhor coisa que você faz é comunicar. Amor, eu não acordei bem hoje. Me ajuda. Ora por mim. Peça para o seu marido te abençoar, abençoar o seu dia. Sendo ele cristão ou não, evangélico ou não. Olha, na Bíblia diz que você é autoridade espiritual sobre a minha vida e hoje eu acordei atrapalhada. Ora por mim, por favor. Demonstrando a fraqueza e a vulnerabilidade, a gente não vai estar sendo fraco. Porque em Tiago fala, quando a gente confessa as nossas fraquezas, Deus nos fortalece, nos faz forte. Então nós precisamos comunicar a família. Porque pode todo mundo numa casa acordar atrapalhado, a casa continua a mesma. Agora, o dia que a mulher levanta atrapalhada das ideias, não tem um que fique em paz. Acabou o dia daquela família. E não tente esconder, porque é justamente nesse tipo de coisa que o diabo tenta agir. Que é o exemplo da Joyce Meyer que eu trouxe aqui, que o marido toda vez ia lá para ela e falava, tá tudo bem, amor, aconteceu alguma coisa? Não, tá tudo bem. E ele achava que não era com ele, e ele, belo e faceiro, ia lá pro beisebol dele, pro golfe, aqui, né, os nossos maridos vão pro futebol, e ela ficava lá, tipo, sangrando, se sentindo rejeitada pelo marido. E o diabo aplaudindo, como ela mesma diz. Então não minta, não esconda, porque a armadilha do diabo é essa, é tentar nos isolar. Dentro da própria casa. Quantas mulheres não se sentem solitárias vivendo numa casa cheia de gente? Por quê? Porque não fala, porque não expõe ou porque não sabe dialogar, conversar com amor, expor os seus sentimentos com amor, porque a gente não foi ensinado para isso. Muitas de nós aqui eu pelo menos, né, a minha mãe foi criada pela avó. Vamos colocar esse exemplo aqui, né? A minha avó já trabalhava e a minha bisavó é que tomava conta dos netos para as noras, né? A filha poder ir trabalhar. A minha avó, ela foi criada por uma geração. Quem aqui se lembra que, tipo assim, quando você conversa com pessoas mais antigas, fala assim: ah, quantos irmãos você teve? Ah, eu tive 12, mas vingou 5. Você acha que uma geração
de 100 anos atrás, vamos colocar assim, estava preocupado em cuidar de emoções, quando na verdade eles tinham que lutar para não morrer de fome, para não morrer de tétano, para não morrer de difteria, dessas doenças que hoje tudo a gente tem vacina contra isso. Eles não iam, eles nem sabem quanto abalo emocional pode ter causado em gerações em cima de gerações. O quanto de ferida, de rejeição pode ter nascido naquela época. Então, hoje você encontra aí senhorinhas de 80, 85 anos com feridas emocionais que, para ela, coisa de psicólogo. Se eu falar para minha avó, vamos no psicólogo, para minha avó é coisa de doido. Só vai no psicólogo quem é louco, quem tá babando, quem rasga dinheiro, quem faz outras coisas, anda pelado na rua. Não é? É isso. Só que a gente tem que renovar a nossa mente. Não é que isso, a nossa cura não está na mão do psicólogo, não é isso. Tudo a gente deve levar para Deus. Mas existem coisas tão profundas que às vezes sim, você precisa de um acompanhamento psicológico para você poder sair daquele buraco que você entrou. Né? Eu vivi um relacionamento tóxico com o pai dos meus filhos, que durante muito tempo, para eu me aproximar de alguém, para eu voltar a namorar, nossa, eu não acreditava em homem de jeito nenhum. Quando o Emerson chegou, eu tirava sarro dele. Ah, que? Você é romântico o quê? Manda flor nada? Vá, você tá mentindo. E ele me mandou flores antes mesmo da gente se conhecer. Quando a flor chegou, eu falei, mano, esse cara é doido. Não é possível. Mas o que eu não acreditava, e eu não vigiava os meus pensamentos, até eu ter a certeza de que aquilo era verdade, não, realmente ele é um homem de verdade, vai cuidar de mim, eu quase perdi. Mas porque a gente está tão ferida, a gente está tão machucada, a gente fica o tempo todo ali sendo bombardeada pelas mentiras do inimigo, ele aí, ó, ainda bem que eu tô falando a verdade, viu? Meu marido romântico. A gente está sendo tão bombardeada que eu quase perdi meu marido na época que a gente namorava, por não acreditar. Então a gente precisa o tempo todo, né, vigiar sim o nosso pensamento, né? E fechando aqui essa parte de usar as armas corretas, né? Eu vou ler aqui, depois eu coloco lá no grupo, tá, meninas, para quem quiser. 2 Coríntios 10, o 4 e o 5. Ele é quase um adendo ali do que Paulo fala também em Efésios 6, né, do 11 ao 13. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, quando a gente passa, né, a não dar lugar, né, a esses pensamentos de destruição das nossas fortalezas, a gente tem autoridade para dizer não. Então, hoje, qual é a grande, né, dificuldade? Da gente sair desse lugar de propriedade do diabo e passar para o lugar de filha de Deus. Então, você deixa de ser cativa, né? Você deixa de ser ali escrava, de ser uma ferramenta do diabo e passa a reconhecer que você é filha de Deus. E você escolhe ser canal de edificação e não de destruição. Eu sempre vou falar, né, para mulheres, trazendo essa ilustração sobre a correção que a gente tem que fazer sobre os nossos pensamentos, as nossas ações, porque não adianta, meninas, a gente não vai consertar o mundo se a gente não mudar. Porque meu marido, porque meu pai, porque meu irmão, porque meu filho, porque meu vizinho, porque o patrão, porque... Não. O pensamento que tem que mudar é o seu. Quando a gente torna
renova a nossa mente, né? Quando a gente não, aí eu estou trazendo aqui para Romanos 12:2, quando a gente não se conforma com este mundo, mas se transforma pela renovação do vosso entendimento, aí sim a gente passa a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje esse versículo tem sido meio distorcido aí por uma galera que usa, né, falando em relação a dinheiro, mas aqui em Coríntios, né, no anterior, a gente viu que quando a gente renova, transforma, a gente não se molda ao padrão desse mundo, a gente está levando a nossa mente para quê? Para fazer coisas que não desagradam a Cristo, para não fazer coisas que desagradam a Cristo. Então, aquele que rouba, não roubava mais. Aquele que minta, não mente mais. É esse tipo de transformação que a gente está falando. Nós temos aqui a Ana, que é podóloga, a Núbia, que é cabeleireira. Salão de cabeleireiro, às vezes, passa a ser uma disputa para ver quem tem o pior marido. Quem frequenta salão aqui sabe. Ah, porque meu marido é assim. Ih, você não sabe, o meu é pior. Ah, mas o meu não faz isso. Ah, mas você não sabe do meu. E aí, isso que é o padrão deste mundo, né? E aquela que está com essa tendência de falar mal, faz o quê? Você não vai falar, eu vou falar bem do meu marido aqui nesse meio dessa mulherada tudo amargurada, vou nada. Ou você fica quieta, ou você entra no bolinho. E é esse tipo de coisa que a gente tem que se blindar para que não aconteça. Vigiando o tempo todo. Então vamos trazer isso para a prática nos dias de hoje. Quais pensamentos a gente tem alimentado em relação a nós? Ai, eu sou isso, eu sou aquilo, não, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou linda. O que você tem visto, tem falado, né? Palavras que constroem ou palavras que ferem? Você tem aberto a sua boca para corrigir, né, as pessoas, se achando a dona da razão, porque a gente não é. Às vezes a gente está toda errada também e acha que o outro é que está errado, mas na verdade errado somos nós. Ou você tem agido por cura, né? Tem agido por cura ou por carência? Porque a carência, muitas vezes, ela vai abrindo um espaço ali na nossa vida que parece um buraco sem fundo. E você projeta em outras pessoas aquela carência que, de certa forma, não foi causada pelo marido, como eu falei aqui no início, né? Ela foi causada lá na sua primeira infância, por uma quebra de paternidade, né? Então, ai, meu pastor não me deu oportunidade, fulano não me deixou, não me deu a palavra, ninguém me dá atenção, ninguém, a coitadinha. Eu tenho lido também muito Roberta Sara, e até no podcast que ela gravou com a gente, ela fala, né, que ela ficava lambendo as feridas dela. Então, ela sempre ficava ali, tipo, não deixava as feridas curar, e ela ficava ali, ela mesma se autoflagelando para poder lamber as próprias feridas. Como a gente tem agido, né, para poder suprir essas nossas carências? E será que a gente tem a consciência de que nós podemos ser instrumentos de vida, de cura e de reconciliação? Ao invés de trazer morte, trazer amargura, né, e afastar as pessoas do caminho do Senhor. E começa dentro da própria casa. Dentro da própria casa isso muitas vezes acontece, né? E eu vou deixar para vocês aqui um desafio da semana. Além, depois de orar em relação a isso, né, sobre discernimento e libertação dos pensamentos, eu quero deixar aqui um desafio, né? Toda vez que vier um pensamento negativo ou acusador, você vai parar, vai respirar, vai orar e vai perguntar se isso vem de Deus ou se isso está vindo do inimigo.
para que você aprenda a pensar no que você está pensando. Toda vez que vier um pensamento negativo ou acusador, você para, ora e pergunta: vem de Deus ou do inimigo? Essa Raabe passou o dia todo em oração. É só na primeira semana, depois já entra no eixo já. Porque dessa forma você passa a mostrar para o inimigo que ele não tem mais o comando em você e na sua mente. Ah, Elaine, você está falando assim porque para você é fácil. Não, não é, gente. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para a Thalita, não é fácil para nenhuma que está aqui, né? Acho que nenhuma das mulheres que se propõe estar aqui à frente da câmera, com o microfone aberto, né, trazendo a palavra para vocês, não é fácil. Mas a gente vai aprendendo em como lidar e como se proteger, né, das astutas ciladas do inimigo. Então, opa, peraí, isso aqui não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, por que eu tenho que pensar nisso? Acabou. Que, Satanás, não vem me acusar, não. Hoje eu levantei aqui, ó, você pode dar no pé. Não precisa fazer uma oração que, ó, poderoso Deus. Não. É conversa rápida. É decreto no mundo espiritual. Eu repreendo da minha vida todo pensamento de morte, todo pensamento suicida, todo pensamento depressivo. Isso não vem de Deus, não tem que estar na minha mente. Para trás de mim, Satanás, acabou, você perdeu. Passa fora. É isso. E toca o dia. E de novo, daqui a pouco mais um pensamento. Ele vai testar, gente. Se tem uma coisa que o inimigo não é preguiçoso, ele vai tentar todo dia, o dia todo. E é por isso que a gente tem que estar vigilante. Uma coisa que me ajuda muito quando a minha mente está perturbada é deixar louvor tocando baixinho dentro de casa. O tempo todo. Fica aquele louvor baixinho, som ambiente, isso ajuda a me estabilizar, o meu espírito e a minha alma. E aí o meu corpo começa a reagir de forma diferente, a minha mente já começa a pensar diferente. Você põe louvores de adoração na sua casa, você vai ver que o ambiente ele vai mudando. Não tem como. Ele vai mudando e vai se estabilizando. E toda vez que você não estiver conseguindo sozinha, pede ajuda. Pede ajuda, amiga. Ora aqui comigo. Eu não estou conseguindo. Tem 2, 3 dias aqui que eu estou perturbadinha das ideias. Vamos orar junto. Não sofra sozinha. Porque uma das principais ferramentas do diabo é justamente isso. É o isolar você para que você se apague. Como uma brasa, né? O Emerson usa muito essa referência. Como uma brasa que é tirada da fogueira ou da churrasqueira. Sozinha ela vai se apagar. Então, não sofra sozinha. Não sofra calada. Peça ajuda, peça reforço. Procure por ajuda especializada. Né? Só que saiba quem procurar, porque tem muita gente que é só curiosa, querer saber de sua vida e não vai te ajudar em nada, ainda vai sair contando da sua vida para os outros. Então, procurem pessoas de confiança, né, para que vocês possam abrir o coração e realmente ser fortalecido em oração, porque não adianta a gente brigar contra pessoas se a nossa luta é no mundo espiritual. Amém, meninas? Como uma boa assembleana, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dá até calor aqui, vou até tirar o cachecol. Senhor, glória a Deus, aleluia. Olha, meu Deus, que palavra abençoada. É isso, né, irmãs? É derrotar o inimigo todos os dias, né? Eu digo que não é fácil, mas a gente não pode ter medo, não, como a Elaine disse. Algumas vezes eu estava em casa, antes eu às vezes sentia algo estranho assim. Dentro eu estava toda me cagando, mas eu para trás. Você não vai, não tá aqui não. Pode sair. Aqui minha casa tem dono. Por dentro, às vezes tomando.
eu confesso, às vezes tomando banho assim, senti algo, falar assim, alguma coisa estranha, falar, pra lá, Satanás. Eu tava tremendo por dentro, tava, mas eu falo, não, vou encarar. É isso, porque os pensamentos, eles vêm, né? E ele quer o inimigo é sujo, assim, eu tive, as meninas acompanharam, eu passei por um tempo que eu tive início de depressão, crise de ansiedade, e hoje eu falo, mas por muitas vezes eu fui levar meu marido na rodoviária e quando eu voltava, pegava a rodovia e pensamentos ruins vinha na minha mente. O inimigo era sujo, eu falava assim, por que você não joga esse carro aí em cima? Por que você não vira? Quantas vezes o inimigo não trouxe esse pensamento? E eu sempre com meu filho atrás no carro e eu falava, para trás, sai para lá, Satanás. Não, eu não vou tirar minha vida. Falei, meu filho não tem nada a ver, esses problemas não vai ser para minha morte. Não vai ser. Então, a gente tem que crer naquele que nos confiou, né? Aquele que nos colocou a vida. Ler a Bíblia e lembrar todos os dias do que o Senhor fez por nós, da entrega dele por nós, e não deixar com que o Satanás venha no querer roubar a nossa vida, roubar a nossa paz. Todos os dias derrotar ele, independente das circunstâncias, se está fácil, se está difícil, mas o Senhor está com você sempre. Não deixar com que esses pensamentos realmente venham. Uma vez eu tive nem foi briga assim com meu marido. Eu fui pedir para ele fazer alguma coisa, ele me respondeu de uma forma que eu não gostei, e a gente ficou 3 dias, juro, só dele ter me respondido, eu falo para ele, eu nunca senti tanta raiva de alguém igual eu senti de você aquele dia. Eu nunca senti, na verdade, eu nunca senti raiva de ninguém. Então, para mim, foi um sentimento que eu falei assim, Senhor, não é possível. Se eu pudesse, eu tinha pego minhas coisas, tinha ido embora, pego meu filho. E, tipo assim, foi coisa boba. Eu falei assim, você pode ir ali comprar um negócio? E ele falou assim, não vou, porque agora eu tô fazendo um negócio. Pra mim, foi tipo assim, a morte. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo um monte de coisa. Ele não pode parar, meus pensamentos, né? Veio o inimigo, ele não pode parar, não pode fazer isso. E a gente ficou 3 dias, só que eu falo, a Elaine falou, eu nunca dormi separado, nunca tive isso, de, vai dormir no sofá, não, a gente sempre dorme junto, nem que seja de bunda colada, assim, mas nunca sei. Era, tipo, eu falava o necessário. Oi, bom dia, boa tarde. Eu me perguntava, eu respondia, mas a raiva, irmãos. A raiva tava tomando conta de mim. Foi 2 dias que o inimigo tomou conta da minha vida. Eu falei, aí depois eu comecei, aí eu sou igual a Helena, eu vou colocando louvores, fui colocando louvores, aquilo foi ministrando no meu coração, eu comecei a entender. Eu falei assim, olha o inimigo, que sujo. Porque foi uma coisa tão boba, a gente nunca brigou, nunca ficou assim, eu nunca senti raiva de ninguém. Olha o que eu tô sentindo. Esse sentimento não é de Deus, não. Deus não quer isso, ele tenho certeza que não é Deus que tá me trazendo esse sentimento. Aí a gente foi deitar, e aí eu e meu marido, a gente sempre foi assim, a gente nunca foi de brigar, a gente sempre, se algo não ficou bom, tipo assim, fez alguma coisa, eu não gostei. Primeiro a gente espera a raiva passar, não conversa assim, tipo, aconteceu isso no momento. Espera um dia, aí a gente já vê que o clima tá meio tipo, bom dia, boa tarde, responde necessário. Depois, quando chegar a noite que acalmou, a gente fala, olha, aconteceu isso, eu não gostei, a gente sempre senta e conversa. Sempre foi assim. Mas esse tempo, aí eu peguei e falei assim, vou esperar. E demorou 3 dias para aquele sentimento. Eu falei, agora vamos conversar. Aí eu conversei com ele, falei, olha, me desculpa por eu ter ficado esses dias assim. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, na verdade eu sei, foi o inimigo, porque eu nunca senti tanta raiva de ninguém. Olha, se eu pudesse encher sua cara de bolacha, tinha enchido. Eu falei, olha, eu nunca senti tanta raiva de alguém assim. E me perdoa, eu falei assim, eu não sei o que aconteceu. Aí ele pediu desculpa, ele falou, eu também talvez eu não deveria ter respondido desse jeito, e a gente se acertou. Mas a gente entendeu que aquilo também era muito espiritual, porque muitas vezes o inimigo, ele tá ali, né? Se a gente dá uma brecha, ele vai deixar a gente doida. E aí a gente tem que estar atenta, principalmente nós mulheres, porque a gente sabe, principalmente referente a mulheres e casamento, é difícil, porque a gente sabe que a gente tem uma rotina corrida, que a mulher normalmente faz muito mais coisas que o homem. E aí, às vezes, a gente quer cobrar que eles tenham façam a mesma coisa que a gente, então a gente tem que ter esse, né,
essa maturidade de entender o que realmente é necessário que eles façam, o que é espiritual, o que o inimigo está querendo causar. A gente tem que ter essa sabedoria. Por isso que todos os dias a gente tem que buscar o Senhor e a gente tem que buscar a palavra dele, porque senão a gente não tem essa compreensão, a gente começa a misturar tudo. É igual a Elaine falou, a questão dos filhos, o filho faz uma coisa, a gente já desaba uma enxurrada, tá cheia do trabalho, aí o filho vem perguntar alguma coisa, não quer que você faça, você já quer bater no menino, já começa a xingar a criança, e a criança não tem nada a ver com o seu estresse. Então a gente fica, a gente tem mania de sobrecarregar e querer que os demais, isso, exatamente. É igual eu falo, eu saí do meu trabalho e muita gente fala assim, trabalhei em banco, foi muito estresse, mas eu consegui ter a compreensão hoje de entender que eu só fui sobrecarregada porque eu abri brecha, porque eu fui dando corda. Falava, me passa isso daqui, fulano foi embora, me dá isso daqui do fulano. Aí o pessoal, você aguenta isso? Aguenta, e eu fui pegando. Então, assim, as pessoas foram vendo que eu dava conta, eu não falava, não abria minha boca, e aí o que aconteceu? Eu fiquei sobrecarregada. Então, hoje eu tenho entendimento que, assim, foi muita coisa, mas foi porque eu dei essa brecha. E a gente tem que ter essa sabedoria de entender que a gente errou, que muitas vezes a gente, né? E muitas vezes, Thalita, desculpa te cortar, a gente não sabe falar não e a gente se torna sobrecarregada, isso é uma ferida emocional, tá? Você passa a fazer tudo para todos porque você não quer ser rejeitada. Exato. Então, a gente sempre você olha para as consequências e quando você vê, você vai encontrar a causa. Por que que eu quero fazer tudo para todas? Por que que eu quero ser a queridinha? Alguma coisa tem aí. Tem alguma coisa de um fundo emocional aí. Então, assim, porque Deus é perfeito, Ele fez o dia com 24 horas. E todas as atividades têm que caber nele. Se tem coisa a mais e você não está dando conta das suas atividades durante essas 24 horas que Deus fez, tem coisas que você está fazendo que não foi Deus que pediu para você fazer. Simples assim. E vai largando as pedrinhas no meio do caminho, sem olhar até pra as coisas boas, né? Até as coisas boas. Eu voltei a fazer o devocional do Vida com Propósito, né? Novamente. E aí tem um momento que ele fala assim, tira, gente, até às vezes o que faz bem. Ah, eu faço inglês. Ah, é super importante realmente fazer inglês. Mas se Deus mandou, ou se Deus não mandou você fazer inglês, não é para você fazer inglês. Porque talvez você não vá para fora, ele não te mande para fora, não precise. Então, assim, até as coisas que às vezes para a gente parece ser boa, às vezes não é o que Deus mandou. E aí a gente está sobrecarregado. Hoje eu consigo ter total compreensão da questão do meu trabalho, da questão de sobrecarga aqui dentro de casa. Das vezes eu falo assim, caramba, eu estou fazendo tudo, mas eu não quero dividir, ou eu quero que as coisas sejam sempre da minha forma, do meu jeito. Aí eu me sobrecarrego, porque não lavou a louça do jeito que eu queria. Só que eu tenho que entender que as pessoas são diferentes, que lavam a louça do jeito diferente, colocam a louça do jeito diferente. Eu que tenho que acalmar meu estoque. Eu que tenho que segurar meu estoque. Então, tem coisas que a gente tem que parar e avaliar e entender que realmente a gente está errando. E às vezes a gente não está errando, e mesmo assim, como a Melanie diz, às vezes a gente tem que pegar o nosso orgulho e falar assim, mas para quê, né? Eu quero ter paz ou eu quero ter razão? Não, eu prefiro ter paz. Então eu vou ficar, olha, desculpa. Não, vamos viver, segue o plano, esquece o que passou e bola para cima, porque senão a gente fica ali remoendo e é aquilo que o inimigo quer, né? Que a gente fica aquilo remoendo, guardando até a hora que a gente não aguenta e explode. Aí fica doida. Aí o problema de explodir é que às vezes você vai explodir com quem não foi o que causou aquilo naquele momento, né? As emoções já tá tão flor da pele que, por exemplo, você vai num lugar para ser atendido e a pessoa te trata mal, aí tudo que você vem aí de meses carregando, você explode com um atendente do, sei lá, do poupa-tempo. É verdade, é verdade. A pessoa descarrega todo o ódio em cima da pessoa. Exatamente. Exatamente. Tá muito estressado com uma pessoa que já tá ali, ó, com o pote cheio, aí lascou. E você falou uma coisa sobre filhos, eu tava até refletindo, né? A gente faz na igreja células,
E a gente estava falando, né, sobre o que a gente aprende, que a gente não quer, que a gente quer que seja diferente, né? Então, todos os dias a gente aprende alguma coisa. E aí, a gente fazendo a célula, e aí meu marido falou alguma coisa, falou assim, a gente tem que fazer por amor, né? Não é sobre troca. E na hora Deus falou assim, tá vendo? Muitas vezes você quer fazer as coisas com seu filho sob troca. E não é isso, você tem que se ensinar que ele precisa fazer por amor. E aí eu falei, meu Deus do céu, na hora eu falei assim, gente, acabei de aprender uma coisa. Porque muitas vezes eu falo assim, ó, se você vai, por exemplo, se você não levar o lixo, você não desce para brincar. Se você não fizer isso, não vai fazer aquilo. Só que eu tenho que fazer até nas coisinhas bobas que ele entenda por amor. Por exemplo, ó, se você não fizer se você não levar o lixo, não é que você não vai descer, mas se você não levar o lixo, a casa vai ficar fedendo, vai encher de bicho. É isso que você... Não é, você não ama a sua casa, não é? Você não gosta de ter uma casa limpinha? Então você precisa levar o lixo, senão vai acontecer isso. Então, eu aprendi semana passada isso, assim, que muitas coisas eu fazia com meu filho por troca, e não é por troca, é por amor. Hoje ele vai para a célula, ele vai por amor, ele tem decorado os versículos lá na igreja que faz os teatrinhos, e aí ele vem todo feliz com amor. Eu falei para minha mãe, semana passada ele chamou um amiguinho aqui, estava lá no quarto brincando, aí ele, pai, posso pegar seu violão? Aí meu marido, pode, aí ele pegou o violão, aí tava brincando, e normalmente ele gosta de tudo quanto é tipo de música, né? Eu fico vetando um pouco o YouTube, mas tem horas que, né? E aí daqui a pouco eu só tô escutando ele lá, tô tentando tocar do jeito dele que ele não toca, né? Fazendo barulho, mas tocando louvor e cantando louvor. E aí hoje ele tem aprendido o que é amor. Então, assim, é isso, assim, às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa ensinar e precisa aprender que não é sobre troca, né? É sobre amor, a gente faz por amor. Os nossos filhos, a gente tem que ensinar para eles tanto ir para a igreja ou como fazer qualquer coisa que é por amor. Que não porque é uma troca, não é necessário fazer uma troca, mas eles precisam ter esse entendimento. E eu aprendi isso esses dias. Então, é isso que eu quero compartilhar e vou abrir mão. As irmãs, eu acho que a Ana Lídia quer falar, a Lília, as irmãs estão tudo de câmera aberta, quer compartilhar algo. Fiquem à vontade, Lilian, irmãs. saudade de você, Lilian. Não estou entrando mais no devocional de manhã. Ô, Glória! Pois é, Elaine, eu não sei por que você não entra para você dar esse parâmetro de conhecimento para todo mundo. Mulher. Você some, mulher, não pode fazer um negócio desse. Não tem folga no trabalho, antes ainda tinha, mas agora não está dando, não. O patrão liga bem na hora. Ô, Senhor, só não pode sobrecarregar, né? Porque se a gente estiver sobrecarregada, a gente desconta nos outros. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, é o inimigo. Não é o inimigo. É você que quer abraçar o mundo. É você que quer estar na primeira, a primeira da fila, né? E aí a Elaine falando, olha, não pode brigar com o marido, não pode dormir brigado com o marido. E quando eu casei, menina, virava e mexia, meu marido brigava e eu dormia no chão e ele dormia na cama. Um dia eu levantei, eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo um negócio desse. Tá frio, eu no chão, vou pra minha cama. Fui pra cama, sabe o que eu fiz? Ele dormiu para cima e eu dormi para baixo. Olha, fui para a igreja, um dia tinha um pregador lá. Irmã, para de dormir para os pés do teu marido. Como que o irmão sabia? Era o próprio Deus dizendo, irmã, tá na hora de você se consertar, sabe? Tu tá dando brecha. Tem até um vídeo esses dias que eu vi, que o diabo ele fica no meio da cama, na ponta do meio da cama, olhando os dois casais e ainda rindo da situação, né? Eu sei que nós, mulheres, não somos fáceis. A partir do momento que nós saímos de casa para trabalhar, nós achamos que nós somos a última cocadinha, né? A última bala, né? A última bala do pote, né? Muitas das vezes eu até brigo comigo mesma por causa disso, porque às vezes a gente toma decisões sem pedir o consentimento do marido, né? E não é para isso. Nós, mulheres, nós somos
aquela que vai ajudar, aquela que vai auxiliar o marido. Não que vai passar por cima dele, não que vai achar que é melhor do que ele nas situações. E hoje, para mim sair da minha cama, querida, não saio não, querida, saio não. E falo para ele, ó, por favor, vira para cá, abraça eu. Abraça eu, vamos. Vamos, querido. E ele fala, vou abraçar, abraça eu. Porque O Emerson já mandou eu orar por ele quando eu tava com raiva. Você viu que eu tava bicuda. Ele ora por nós aí pra gente dormir. Que aí, eu acho que é o pior, né, Elaine? Porque é você orar com o coração, como é que eu posso dizer? Com o coração entristecido, né? Mas é uma limpeza, assim, simultânea, na hora. Vai toda aquela briga, toda aquela eu acho, eu não acho, vai tudo embora. É o certo mesmo, Elaine, gostei. Gostei disso. Marido, ó, nós brigou, vamos orar. Ora aí por mim, que eu oro aqui por você. E é muito bacana sobre isso, e também isso a gente ensina para os nossos filhos, né? Porque se os nossos filhos vê que o coração da mãe tá chateado com o pai com a mãe, um tá dormindo na sala, outro tá dormindo no quarto, automaticamente eles vão levar isso para a vida deles. Ah, quando as coisas não estiver boas na minha vida, eu vou dormir na sala. Quando eu brigar com a minha mulher, ela dorme lá na sala e eu durmo no quarto. Então a gente tem que levar isso para os nossos filhos, que casamento é uma união e essa união é para sempre, né, para a vida deles. Eu acho que a minha filha assistia tanto eu e meu marido brigando, casado de novo, que ela tem aquele negócio, eu não quero casar. Não, filha, você tem que casar, você tem que ter filhos, eu tenho que ter netos, eu tenho que bajular netos, eu tenho que, sabe, brincar com os meus netos. E ela fala, ai, mãe, não quero casar, não, é muito difícil conviver com o homem e o homem conviver com a mulher, porque a gente tem que engolir muita coisa. Eu falei, não, a gente tem que estar sempre apta a ouvir. E depois a gente ponderar, isso é bom, isso é ruim, vamos sentar, vamos conversar. Mas isso eu estou mudando na vida dela, viu? Estou quebrando esse pensamento dela, porque acredito que muitas mulheres ainda acontece no dia de hoje que elas quebram o pau com o marido. Vão para a igreja, mas quebram o pau com o marido ainda. E chega lá, entra no manto e eita Deus, é eu e tu. E Deus não quer isso. Deus não quer um teatro, né? Deus quer que verdadeiramente nós estejamos plenamente dentro da casa dele, fazendo a vontade dele, né? E é muito sensacional o que você disse hoje, Elaine. Eu amo ouvir você ministrando. Até eu olhei lá e falei, nossa, hoje é mesmo dia da ministração. Ah, eu vou entrar, Elaine. Mas eu amo ouvir você ministrando. É uma sabedoria extraordinária que Deus tem colocado na tua vida, na vida do teu esposo. E todas as vezes que chega as meninas aí do podcast e vai falando, eu falo, olha, gente, que sabedoria que esse povo tem, pelo amor de Deus, eu preciso aprender um pouquinho. Mas muito obrigada, tá? Pelo ensinamento, pela palavra, que Deus continue conservando você, essa mulher sábia. Amém. Amém. Eu costumo brincar, né? Teve uma pessoa que veio jantar aqui em casa e ela falou que ela tem procurado ter momentos com Deus, e ela fala assim que ela não quer chegar na porta do inferno com a Bíblia debaixo do braço. Então, o que a gente precisa fazer, né, para realmente... Não adianta ser uma benção na igreja e ser o Satanás dentro de casa, porque às vezes nem o diabo entra dentro da casa, porque tu fica com medo da mulher. Então, não adianta. É igual falar do diabo, não, isso aí não foi ideia minha, não, eu que peguei a ideia com ela. Então, a gente precisa ser aquela pessoa agradável, que é a própria família que está do lado, né? Imagina uma pessoa desagradável, que não faz falta, que o povo dá graças a Deus quando está na rua, ou ser uma coisa desse tipo, né? Então, a gente precisa se consertar, porque não adianta a gente querer consertar o mundo se a gente não se arrumar primeiro. E o exemplo, ele arrasta. Então, se você quer que as pessoas falem baixo com você, fale baixo com elas,
fale com calma, fale com sabedoria, no momento certo, como a Thalita trouxe aqui, não é no calor da emoção que a gente vai resolver as coisas, né? Não é assim. Isso não é só se tratando de homem e mulher, é todo tipo de relacionamento, é isso. É você falar na hora certa, e até tipo, será que realmente eu tô 100% certa? Será que a pessoa tá 100% errada? Então a gente vai analisando, né, as coisas para poder ponderar, e no final das contas, daqui 2, 3 dias, quando chega, faz igual a irmã fez aí, me perdoa. Me perdoa porque eu estava errada. E a Elaine falou bem, assim, é sobre qualquer tipo, né? Porque até às vezes, quando a gente vai ministrar na vida de outras pessoas, a gente tem muitas amigas, né? Como a Elaine falou. Às vezes pede para orar, às vezes amigas vêm desabafar. Eu faço isso muito, às vezes, quando eu não acordo bem, que eu sinto que tem alguma coisa ruim, eu falo, meu esposo ora por mim, ele faz a mesma coisa, eu tô sentindo que tem alguma coisa, vamos orar juntos. A gente sempre faz isso. E até às vezes, na hora de conversar, eu tenho muitas pessoas que vêm conversar comigo e querem um conselho, uma visão. E aí, às vezes, eu sei o que essa pessoa precisa, e às vezes é um chacoalhão. Só que, às vezes, aquele momento não é o momento certo de eu falar. Então, eu tenho que respirar, tenho que falar, não, agora ela não está preparada para isso. E não adianta. Às vezes, as pessoas... eu tenho uma amiga que ela estava passando por uma situação e que muitas pessoas, tipo, até o próprio marido julgava ela, assim. E aí, tudo que o marido, que as outras pessoas falavam, eu pensei também. Mas quando ela veio desabafar, ela falou assim, eu sei que eu errei. Hoje eu entendo que eu errei e eu tô tentando consertar. E aí, que adianta eu falar para ela, não, realmente, você errou nisso. Ela já tava entendendo. Então, eu tenho que ser a pessoa que vai apontar mais um dedo para ela ou eu tenho que ser a pessoa que vai ajudar ela? Então, vamos tentar fazer diferente. Então, até quando a gente precisa aconselhar alguém, por mais que a gente consiga ter uma visão muito melhor de fora, a gente tem que entender o tempo determinado. Porque senão, às vezes, da gente ser a mão auxiliadora, a gente é o diabo, ajudando a pessoa a puxar o gatilho, ajudando a pessoa a fazer algo muito pior. Então, realmente, a gente tem que ter sabedoria. Tacando combustível ali, né, na fogueira, ainda incendiando mais ainda o negócio. Exatamente. Então, a gente tem que acalmar o coração. Minha mãe tá aqui, eu acho que, deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá aqui, Ela tem, e eu creio em nome do Senhor Jesus que ela foi curada, depressão. E às vezes ela tem as recaídas dela. E aí não adianta, eu já entendi que não adianta eu colocar ela e falar, mãe, não chora, mãe, não faz, mãe, você precisa se cuidar, mãe, você precisa tomar seu remédio. Hoje eu entendi que não é que o meu dever hoje, quando ela tá assim, é acolher ela, abraçar ela e falar, calma, eu tô aqui, eu te amo, a gente é uma família, a gente tá aqui por você e vai dar tudo certo. A gente vai sair dela, se você vai sair dessa, você vai voltar a tomar seus remédios, vai dar tudo certo. Eu já entendi que hoje eu não posso mais, porque às vezes a gente tenta entender, né? Quer tentar entender algumas coisas. Mas não, às vezes a gente só tem que ser aquela pessoa que vai acolher, que vai abraçar e falar, tudo bem, vem aqui, calma. Igual a gente faz com os nossos filhos, né? Cai, vem chorando, mãe, calma, respira. Deixa a mãe te abraçar, fica aqui, depois a gente resolve o que aconteceu, vai tentar entender. Mas a gente precisa ser essa pessoa que acolhe. E eu vou passar a palavra para a Rabi, que levantou a mão faz tempo. Rabi, fica fala. Oi, meninas, pais, tudo bem? Eu peguei já o finalzinho, eu acho, porque eu entrei atrasada, tinha esquecido, sempre eu coloco o alarme, mas aí eu desalarmei tudo por causa das férias das crianças, né? Aí eu esqueci de pôr o alarme de volta, e eu tô bem dispersa com isso. A Elaine, como sempre, graças a Deus, o Senhor tem honrado o esforço dela e a busca dela, derramando sabedoria. Falando questão de ataque na mente, quando eu falei que, oh Deus, vou passar o dia inteiro orando, não é brincadeira. Gente, agora a Thalita compartilhou os pensamentos esquisitos do carro. Cara, eu me vi em você. Porque tem horas assim que eu penso, não tem lógica um negócio desse, não. Como é que isso sai da minha cabeça?
E aí eu li aquele livro da Joyce, O Campo de Batalha da Mente, que ela ensina a gente a questionar, né? Tipo, quando o inimigo começa com o eu, a gente não questiona, acho que é a gente, mas nunca, às vezes não é a gente. Porque eu penso assim, que a pessoa num bom estado mental, ela não vai querer fazer mal para a própria vida. E aí, tipo, melhorei bastante, graças a Deus. Fiz terapia, tá, gente? Por favor, quem tiver oportunidade, faça. Dói, mas sara. E aí eu ficava pensando, porque, tipo, do nada vinha uns pensamentos muito esquisitos. Inclusive, até a Elaine já me socorreu, principalmente na questão da maternidade. Porque antes eu trabalhava fora, assim, tipo, ralava pra caramba. E aí eu ficava pensando assim, eu sou uma péssima mãe, porque eu saio de casa e meu filho tá dormindo. Quando eu chego, o meu filho tá dormindo. Quando eu saio de novo, o meu filho tá dormindo. Eu não tenho tempo de vir em casa porque só tenho 1h30 de almoço. Ou eu almoço ou eu vou em casa. E aí eu ficava me culpando o tempo inteiro. E aí eu ficava tentando compensar, comprando brinquedo, tentava compensar comprando, saindo com ele quando eu podia, mas nunca era suficiente. Aí agora eu não trabalho fora. Tipo, eu trabalho de vez em nunca. Eu falo que quando Deus quer abrir alguma porta para mim na questão do meu trabalho, ele faz brotar cliente. Quando ele não quer, quando ele quer me deixar controlando a ansiedade, aprendendo a esperar no Senhor, ele fecha as portas. E aí, esses dias, eu lavando louça, eu falando, nossa, eu sou uma péssima mãe. Como, como que eu vou dar exemplo para meus filhos dentro de casa? Eu tenho que trabalhar. O que essa menina minha vai pensar quando tiver grande? Que ela tem que ficar dentro de casa? Gente, aí eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Aí eu parei, falei, esse negócio tá errado. Parece assim que brotou, assim. Parece que o inimigo jogou a seta e o Espírito Santo jogou o escudo. Aí eu lembrei da passagem do livro. É eu, mas não é eu, não sou eu. Eu falei, não, isso tá errado. Isso está errado, porque é necessário, assim, não foi assim uma voz que eu escutei, mas parece que dentro de mim alguma coisa falou assim, é mais necessário ter coragem de ficar do que de sair. Você não ia só trabalhar só porque precisava, você ia trabalhar como uma fuga da sua casa. E hoje você está aprendendo que, que muitas das vezes você ia para não ficar, para não assumir a responsabilidade de educar as crianças, para não assumir a responsabilidade de fracassar um dia. E foi falando, sabe? Aquela coisa eu peguei, sentei, até anotei. Hoje eu aprendi que muitas das vezes, quando eu saía de casa, não era só na expectativa de sustentar a minha família ou de dar o melhor para os meus filhos, era uma fuga da minha responsabilidade de mãe. O medo de fracassar me fazia sair e trabalhar além da conta para mim não ter que lidar com a minha realidade. Porque eu sempre tive muito medo de falhar como mãe. E aí veio a questão da carência, né? Tipo, eu não tive uma mãe presente. A minha mãe era meio bem bugadinha. E aí eu sempre quis uma mãe. E a minha mãe era muito doida, gente. Era uma mãe muito louca. Vocês estão rindo, é sério. Tipo, aí eu comecei a analisar, tipo, a minha mãe. Ela saía de casa, de verdade, eu tinha o quê? Acho que eu tinha 9 anos. E deixava meu irmão, que ainda mamava ainda, meu irmão, minha irmã e eu numa casa 15 dias, sozinha. E ela pegava o dinheiro assim, colocava na minha mão e dizia, tá aqui, eu só vou voltar quando esse dinheiro acabar. E sumia no Globo. Aí eu só escutava na rádio, naquela época, cidade pequena, tudo era na rádio. Um alô para Dadá, cadeira de baia. Eu falei, meu Deus, é minha mãe. E aí o pessoal falava, saiu uma briga, adivinha quem foi? Quem era? A mãe da bonita. Aí eu passava para a igreja, quando eu olhava na esquina, tá lá minha mãe no bar. E aí eu ficava aquele trem, eu não vou ser uma mãe que nem a minha mãe. Eu não vou sair de casa, eu não vou deixar meus filhos. E parece assim, quanto mais eu dizia que eu não ia fazer, eu fazia. Não porque eu estava num bar, mas porque eu estava trabalhando muito. Entende? Eu tenho pavor dessas coisas. Mas na hora que eu comecei a cair em mim, eu falei, meu Deus, eu estou reproduzindo o mesmo comportamento da minha mãe. Eu não estou saindo de casa por motivos injustos, mas eu estou saindo de casa e deixando meus filhos do mesmo jeito. E aí foi quando o Senhor tratou comigo muito sério. E assim, eu queria dar conta de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. De fazer as minhas coisas e as coisas dos outros. E queria ainda que saísse tudo perfeito. E se você me entregasse uma coisa feita, não fosse de acordo com o que estava na minha cabeça, para mim não servia. Às vezes eu até aceitava, mas por dentro eu estava engolindo brasa, para não falar nada. E a mania de querer fazer tudo para os outros. Querer agradar todo mundo o tempo inteiro,
Se eu aguentasse fazer uma tarefa, eu fazia 10, porque eu queria que todo mundo que me pedisse alguma coisa, eu queria fazer. Eu lembro de um episódio que eu grávida, o médico mandou ficar de repouso, perdendo líquido, loucura da minha cabeça, correndo o risco de perder o meu bebê. E aí o médico falou, não, você tem que repousar. E eu, repousei, acho que uma semana e meia. E aí me pediram para eu fazer uma salada para um casamento. E eu sei que eu cortei os frangos, fui atrás de trem, fui atrás de uma coisa, carreguei peso. E depois que eu vi me tocar, estava pondo em risco a vida do meu filho, por causa de querer agradar os outros, de não querer deixar os outros na mão. Aí a Elaine falou assim, se é alguma carência, então devo ter muita carência, minha gente. Hoje eu sei que é mais confrontador você ficar em casa do que você sair para trabalhar fora. Para mim, né? Falando para mim. Para mim é mais desafiador eu ficar, porque quando eu estou aqui dentro de casa, eu estou vendo o que eles estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado, e hoje o Senhor me permitiu ter uma alegria que eu nunca tive. Eu acho que foi anteontem, foi ontem que a Elaine postou um negócio com as porcentagens de 20, 40, e eu olhei para aquilo, eu respondi aquilo, eu ri muito, falei, misericórdia, Jesus, eu fiz só 40 pontos hoje. Eu sei se vocês viram. E aí eu levei a sério, tá, Elaine? Eu falei, hoje eu não vou fazer só 40 pontos, não, eu vou começar a observar esses meninos. E hoje eu percebi que eu ri, que eu fiquei feliz, porque, tipo, eu estava em casa, mas eu estava com o pensamento, eu tinha que estar trabalhando fora. Se eu tivesse trabalhando fora, eu estava ganhando tanto, eu estava ajudando nisso, as contas não estavam assim, e só me perturbando. Sendo que não está no meu controle. Quem mandou sair do trabalho não foi, tipo assim, não foi o homem, foi o Senhor que me chamou para o particular e falou: é para sair. É para sair, eu te quero dentro de casa. E não foi só uma nem duas vezes, nem só por uma, nem só por outra pessoa. E, tipo, tem gente que fica em casa por preguiça, não quer trabalhar, não quer honrar os compromissos, mas não. E eu falava, meu Deus, mas eu não consigo ficar em casa, eu não sei ser dona de casa. Pensa no martírio para minha carne. Era abrir mão de trabalhar. Abrir mão de ter o meu dinheiro, as minhas coisas, porque tudo era meu dinheiro, meu isso, meu aquilo. Aí Deus foi me quebrando. Gente, mas pensa no sofrimento. Eu chorava, eu em desespero, assim, me rasgava a alma. Ter que depender de qualquer ser humano para fazer alguma coisa. Hoje ainda dói, mas não dói tanto quanto antes. Pensa assim que eu me sentia a pessoa mais humilhada da face da terra, ter que falar que estava precisando de alguma coisa para alguém. Queria ajudar o mundo inteiro, carregar o mundo inteiro nas costas, mas eu não queria que ninguém soubesse que eu precisava de levantar uma agulha. Não queria de jeito nenhum. E o Senhor foi só me quebrando, foi só me quebrando. E a minha mente. Tipo assim, eu nunca tive dificuldade. Vamos para a igreja, vamos fazer. Não, nunca tive essa dificuldade. A minha maior dificuldade era na minha cabeça, de me questionar por que que eu estou fazendo isso, por que que eu tô deixando de fazer isso, por que que eu não estou me cuidando, por que que eu não estou conseguindo deixar de fazer isso. Sempre foi na minha cabeça. Tanto é que eu chorava demais, meu Deus do céu. Qualquer coisinha que alguém falava, eu entrava em choro. Sozinha, ninguém me via. Eu era a fortuna, a Raabe, a intransponível. Mas quando eu chegava no meu quarto, eu chorava tanto que eu não sei de onde vinha tanta lágrima. Se alguém falasse mal da minha roupa, se alguém me olhasse torta, que na minha cabeça ninguém me amava, qualquer coisinha era desculpa para mim entrar pro meu quarto e ficar lá, ó, lambendo as feridas, como diz a Roberta Sara. E eu ficava, meu Deus, tanto que eu faço, nunca é suficiente. Nem para o outro e muito menos para mim. Então, hoje eu aprendi a olhar para o que Deus está me dando dentro de casa e a valorizar mais a presença da minha família, porque eu falava, Deus, eu quero uma família. Mas quando eu tive a minha família, eu não queria ficar dentro da minha casa. Alguma coisa sempre queria me levar para fora de casa. Aí hoje, hoje aconteceu hoje, acho que eu estava lavando louça, e os meninos começaram a brincar e pegar fogo na casa. Mas ficou uma zona. Eu tinha acabado de arrumar, mas eles deixaram tudo revirado. Aí eu olhei assim, se fosse em outro tempo, eu tinha pegado um pela orelha, outro pelo braço, jogado outro por cima do sofá. E aí eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse no trabalho, eu não estava vendo essa algazarra todinha. E aí o pequenininho puxando o cabelo da maior e fingindo que não era ele. Aquela coisa assim, muita bagunça mesmo, mas eu não fiquei, tipo, irada, com vontade de jogar um menino por cima do muro, porque era um estresse que eu chegava do trabalho, eu queria tudo em ordem, em perfeito estado, senão eu saía, eu usava aquilo ali como desculpa para surtar.
E hoje não. Eu percebo que Deus está mudando o meu caráter, o meu comportamento, sei lá o que é isso. E eu comecei a ver Deus nas pequenas coisas. E a ver também o meu defeito, porque, tipo, eu cobrava tanto dos outros e não olhava para dentro de mim. Aí hoje, quando eu vejo um dos meus filhos porando algum dos outros, eu vejo misericórdia, tá igual eu. Meu Deus, eu tenho que dar um bom exemplo para esses meninos, porque a menina tá igualzinha eu, tá brigando que nem eu com o mais novo. Olha o mais novo brigando com a pequena, igualzinho eu. Fala, Jesus está repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aí a gente se policia. A gente cobra tanto do outro, e a maioria da cobrança que a gente vê no outro é o nosso defeito. A gente não consegue superar, não consegue mudar. E Deus está chamando, vem, deixa eu te mostrar quem tu é. Deixa eu te mostrar que tu tá só na casca, tu não tá sarada por dentro, não. Só criou a casquinha, mas não sarou. Deixa eu te mostrar aqui. E depois que eu saí de trabalhar fora, o Senhor tratou muito comigo. Tá tratando, eu tenho certeza que vai continuar. E principalmente na questão da cabeça. E eu glorifico ao Senhor por essa palavra, porque a gente tem que confrontar mesmo, né? Renovar a mente, não se conformar e buscar de Deus a transformação. E é isso. E ter coragem. Amém. E ter coragem para ficar, porque às vezes a gente perde o time, né? Quando é para sair, fica, quando é para ficar, sai. Não, a gente tem que ter esse discernimento e pedir a Deus essa sabedoria para permanecer ou para ficar. Porque muitas das vezes a gente perde os filhos porque saiu quando era para ter ficado, e muitas das vezes a gente perde outras coisas porque ficou quando era para ter saído. Isso aí só Deus pode dar o discernimento de observar e ver a necessidade do ambiente. A gente, como mulher, a gente tem essa capacidade. E de ser grato também, porque às vezes a gente quer tanto olhar para a vida do outro que está perfeitinha e esquece de aproveitar o sorriso, a comunhão, poder ver um filme junto, poder almoçar junto, poder passar o aniversário junto. Tipo, depois que eu vim cair em mim, eu nunca tinha passado um aniversário na minha vida com meu filho. Nunca, 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 nunca. Sempre era para casa do pai ou eu trabalhando. Nunca passei Natal nem aniversário. Depois eu comecei a observar, meu Deus, o tanto que eu perdi. O tanto que eu perdi. Então, se a gente não ficar esperto, não tirar a sobrecarga, a gente acaba perdendo parte da nossa vida porque se sobrecarregou demais. E Deus não chamou a gente para viver sobrecarregado, ninguém é burro de carga. Deus falou que o fardo dele é suave e leve, ele ainda ajuda a carregar. Então, se está pesado demais, se está sobrecarregado demais, tem coisa que não vem da parte do Senhor. É a gente que cata com a própria mão e faz da gente igual aquele jumentinho, tá, de carga. Vai só colocando nas costas, quando você vê, você não aguenta mais, só cai lá, prostrado, e ninguém vai nem lembrar de você, porque você costumou tanto fazer tudo para os outros, ser a boazinha, ser a mulher maravilha, que não existe, mas a gente tenta ser. E quando você se depara, você está depressiva, bugada, insatisfeita, revoltada, não dá conta de ser mulher, não dá conta de ser mãe, não dá conta de ser nada, nem lava o cabelo. Esquece do marido, o marido passa de 10, 15, 20, 30 dias sem saber nem o que é mulher, e ainda quer cobrar do coitado do homem. Enfim, mulher com a cabeça fora do lugar, ela desanda tudo, gente, desanda tudo. E uma coisa que eu tenho aprendido é, se o inimigo não conseguir derrubar o seu marido, ele vai querer derrubar você. Se o inimigo não conseguir derrubar você, ele vai derrubar o seu marido. Ele vai procurar a brecha para fazer o arregaço na família da gente. É isso. Parece assim que é a mesma tribulação, a mesma receita, só muda os personagens. Aí quem vai dando corda, ele vai arrebentando. Muito obrigada pela minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Rabi também. Rabi faz tempo que não prega aqui, hein, Rabi? Já tem que fazer a nova agenda. É. Glória a Deus. Rabi, eu te amo. Ana Lídia levantou a mãozinha. Oi. Ai, meninas, como é bom ouvir bastante coisa, né? E eu vendo, né, tudo, eu vejo que a mulherada aí só muda de endereço, né? Eu vi aí uma falando uma coisa, outra fala, e eu me enquadro em tudo, né? E eu, há uns anos atrás, eu era disso e mais um pouco da parte negativa, né? E a gente cada vez, eu aprendi o seguinte, assim, pessoal. Vou passar para vocês o que aconteceu comigo, tá? Eu sempre, desde os meus 13 anos, eu me batizei. E sempre, todo final de semana, eu via a palavra. E eu falava assim, nossa, que palavra maravilhosa. Hoje Deus desceu o céu.
Hoje eu senti a presença de Deus. Hoje quase a igreja foi arrebatada. Aí tá. Aí vinha para casa, fazia tudo errado. O marido falava uma palavra, eu falava 10. Brigava. E um dormia no quarto, outro no chão, outro na sala. E começava a semana daquela prova, né? Depois falava, Senhor, que prova. Por que eu tenho que passar por isso, Pai? Né? Que prova. Que prova, Senhor. Não, bem depois, peraí. Que prova, Senhor, que é isso, né? Senhor, me restaura, e lá. E a gente corria para a igreja, né? A gente ia para a igreja. Peraí, pessoal, que só foi eu falar. Eu trouxe um morango aqui para mim. A gente está de bem. Hoje a gente está de bem agora. Ele trouxe um moranguinho aqui para mim. Eu tô aqui falando as coisas de Deus, ele tá bem, então o moranguinho. E eu, peraí, ele tá aqui esperando com o morango, então deixa eu pegar aqui, senão eu não vou me concentrar. Só moranguinho. Hoje é isso. Mas, pessoal, agora na brincadeira, né? Agora a gente vamos falar sério. Mas eu passei na minha vida, eu passei pelo vale da sombra de todas as partes negativas no meu casamento. Eu casei, hoje eu tenho 30 anos de casado, mas se diante de Deus, gente, eu falo assim, eu vivo meu casamento de 12, 13 anos para cá, em 30 anos de casamento. Por quê? Eu casei com 17 anos, a gente brigava muito, a gente estava tentando, como fala, conectar duas pessoas e eu era um gênio terrível, dele pior ainda, e era muito difícil, pessoal. E eu ia para a igreja. Deus falava, vou fazer obra, eu vou transformar, e eu chorava, e eu não me transformava em nada, né? E eu ficava pedindo, até, pessoal, que veio a minha separação. Nós ficamos 5 anos separados. E eu pedi a separação 24 horas para ele, porque eu não suportava o perfume, o cheiro, a presença. E eu ia para a igreja e Deus falava assim, vou fazer uma obra. Só que eu não queria mais essa obra. Eu não queria, eu brigava com Deus. Não, pai, não é para mim essa palavra. Dentro de mim eu sentia que era para mim. Eu falava, eu não quero. Lavo, passo, cozinha, porque a gente, quando tá brigado, a gente acha que nós somos certos em todos os pontos. Que o marido, ele é errado totalmente, você não é feliz por causa da sua sogra, você não é feliz por conta de um prejuízo financeiro. Se eu não tivesse perdido um carro, aquele dinheiro que ficou lá atrás, se eu não tivesse hoje, eu seria uma outra mulher. Então, nós sempre procuramos olha para trás, eu só não tenho por causa, tem um culpado. Sempre tem um culpado. E eu não era feliz porque não era o marido que eu esperava. Não era o homem que eu sonhava. Não era. Então, assim, enquanto nós estamos doentes, espiritualmente falando, é a mesma coisa de uma pneumonia. Se você não cuida, toma a medicação correta, qualquer vento você está gripada. Qualquer coisa te derruba. A vida de casado é a mesma coisa. Se você não tiver curado espiritualmente, porque a gente vai para a igreja, a gente não escuta para nós. Ah lá bem, foi para você. Isso é para o meu marido. Essa palavra, falou tudinho, tá vendo que eu te falei? Então até na palavra a gente quer ter razão. Eu falo porque eu tô tirando por mim, tá, pessoal? O que eu fazia? Só, gente, que se passou, eu tive que passar pelo deserto de uma maneira tão difícil na minha vida, para mim entender o que era um casamento. E eu tive que conversar com o Senhor. Por isso que quando nós oramos, Senhor, coloca pessoas no nosso caminho, pessoa como a Elaine, pessoas como muitas mulheres daí, porque é o que fala, nós precisamos de mulheres para nos direcionar, sabe? Nós fazemos muitas coisas erradas, a gente acha que estamos edificando, e muitas vezes, que nem vocês falaram, uma palavra você remói 1, 2, 3 dias, e você até acha que perdoa seu marido. Aí, na hora que você está lá no seu momento de relação com o teu marido, é aquele ódio do que ele falou 1 ano atrás. 3 anos. Não, eu vou viver porque eu queria isso, né? E se eu não fizer isso, depois ele não me dá aquilo. Então, é uma troca. Muitas mulheres fazem isso, sabe? Eu falo por mim. E porque eu estou falando porque muitas pessoas, muitas clientes minhas, muitas pessoas fazem, e eu fico, gente, eu era assim. E qual que é o remédio? Qual que é o remédio? Enquanto nós que sentimos, esquece o marido, salvação individual, esquece ele,
é um corpo só, mas esquece. É o momento de nós, primeiro, de nós nos curarmos. Quantas vezes eu coloquei minha cara no pó chorando mesmo, Senhor, me transforma, me quebra, Senhor. Eu preciso amar esse meu marido. Se for para mim voltar com ele, se for para me restaurar o meu casamento, me quebra, Senhor. Tira esse raiva, esse ódio. Põe amor por ele. Eu não queria amar ele. E uma pastora chegou para mim e falou: Ana, você precisa passar pelo secreto. O secreto não é fácil, não. Você vai chorar, você vai ter angústia, vai dar depressão, você vai ter vários sentimentos. Mas você tem que chegar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É você reconstruir uma nova mulher dentro de você, sabe? Você precisa ter fé, você tem que acreditar. Que adianta você bate cartão na igreja desde os 13 anos e ela teve autoridade de falar comigo na firmeza. Você vai para a igreja e o que você fez tudo errado? Por que você está fazendo? Cadê teu marido? Cadê teus filhos? Né? E tudo que eu falava, eu achava que eu estava certa. Tudo eu achava, não, é culpa dele, é fulano, é ciclano que foi culpado, é Beltrano. Pessoal, quando nós entramos no secreto, nós mulheres, porque nós erramos, nós somos terríveis. Às vezes o marido fala assim, hoje não vai dar. Não, tudo bem, você não vai dar, não tem problema. Mas você tem. Não, tudo bem. Aí você já não faz uma comida gostosa, já não arruma uma casa, você não alisa mais o cabelo dele. Como agora, quando dá, então. Ai, nossa, então, amor. Então, assim, gente, o que acontece? Nós, dentro de nós, feridas, nada vai fluir na nossa vida. E eu tive que colocar minha cara no pó e eu chorei. Conversei com Deus, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? Eu preciso ser feliz. Eu preciso me conectar novamente, Senhor, com meu marido, como eu casei. Eu não consigo mais ter essa conexão que eu tinha com meu marido. Eu precisava. E eu comecei a orar, gente, 20 dias, 21 dias, 22 dias, para Deus colocar amor pelo meu marido. Eu separada há 5 anos do meu marido. E quando as pessoas falavam para mim voltar, eu falava, Deus me livre. Eu prefiro a morte, mas eu não volto para ele. Deus me livre. E uma pastora falou, Ana, Deus colocou no meu coração para nós orarmos por você, pelo seu casamento. E eu comecei a orar. Senhor, e eu não querendo. Gente, por Deus, em 15 dias eu estava apaixonada pelo meu marido. Em 15 dias eu estava assim, um medo de perder, um medo. Eu falei, gente, olha o risco que eu corri, porque as escamas dos nossos olhos, muitas vezes, os nossos eu, faz a gente afastar pessoas que nós amamos. Isso não é só sobre casamento, é sobre pai, sobre mãe, sobre o perdão. Então, eu estou aqui resumindo, estou falando sobre o meu casamento, mas eu passei por um processo de perdão, mas antes de a gente se doar ao outro, né, a gente está falando do nosso próprio corpo, que é o marido, nós temos que, primeiramente, nos limpar, porque enquanto nós não nos limpamos, não adianta a gente ir para a igreja, vou no culto de manhã, vou à tarde, vou em circo de oração, vou participar de live, não, porque o nosso monte, vamos pôr assim, cada um coloca o nome, né? Tem um que vai para o monte para sentir perto do céu, o outro vai para o secreto, que é o deserto, e seja lá qual for, tenha essa conexão. Ana, mas como eu vou ter essa conexão com Deus, Ana? Como que é isso? É você perseverar na sua oração. Não é, se eu quero um carro, preciso de um carro, preciso de um serviço, preciso... Não. Senhor, me limpa. Senhor, me muda. Faz eu amar o meu marido. Eu preciso amar. Eu amo, mas ama mais. Porque quando você ama o teu marido, você cuida melhor, você zela melhor. As coisas fluem. Você pode estar com um boleto atrasado, você pode estar com o seu carro apreendido, você pode ter... A conexão sua e do seu marido é tão forte que a oração blinda o seu lar e tudo flui. Você paga o seu boleto, você vai fazer a sua viagem, enquanto muitas vezes o casamento está preso e a gente não sabe. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu vivi isso. E hoje, diante de Deus, eu deito com meu marido, eu fico olhando. Eu falo para ele isso, sabe? Eu falo, bem, olho para você, eu fico pensando assim, gente, por que eu pedi até a morte para esse homem? Sabe? Porque eu falava assim, Senhor, se um dia ele morresse, eu ia ser feliz, porque é ele que tira a minha felicidade, ele que me perturba, E hoje eu vejo assim, Senhor, ainda bem que Deus falou, oxe, não vou nem ouvir.
Entendeu? Então, assim, tem coisas que nós, graças a Deus, Deus nos blinda, sabe, de muitas coisas. Então, hoje eu falo para muitas mulheres que chegam perto de mim, que falam, porque o meu marido, blá, 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 muitas clientes, blá, blá, blá. Tá, mas esquece ele. E você, como que tá? Ah, eu tô chateada. Então, o problema é você, o problema não é ele. Ora, começa a falar com o Senhor para te limpar. Enquanto você não ser limpa, como que você vai querer limpar o outro? Se nós não aprendemos alguma coisa, você vai ensinar o quê? Você vai cobrar o quê? Então, mulheres, eu falo assim, por mim, minha mãe, acho que a minha mãe tá até aí, minha cunhada também, e elas sabem o quanto para mim foi difícil a renúncia pelaquela Ana, sabe? Chefona, que eu faço, acontece. Não, chegou um ponto que eu falei, não, eu preciso sentir Deus na minha vida. Não é só eu falar que eu sou crente, não é só falar que eu fui pro culto, não é só falar que eu tô indo, não. Eu preciso, na verdade, vivenciar o meu casamento. E hoje, meninas, pela honra e glória do Senhor, hoje eu vivo o meu casamento. Hoje eu tenho uma conexão com ele, assim que eu mesmo fico assim, meu Deus, é uma paz, é totalmente diferente. Então, o meu testemunho que eu quero passar para vocês é perseverar. Perseverar em oração e a cura não pelo marido, por nós. Porque assim, gente, para ser casada não é fácil. Às vezes que nem a Elaine, acho que foi a Elaine que comentou, se eu não me engano, que tem hora que a gente acorda azeda, tem hora que você, assim, isso é do nosso hormônio, tem hora que a gente, realmente a gente fica, aí a hora de você pensar, falou, Senhor, me cobre com o teu sangue, que esse domingo hoje não vai passar. Nem é Esse domingo, demônio, né? É só os né? hormônios. Fala assim, Senhor, me segura, porque hoje, aí você vai pro banheiro e fala, não, hoje é domingo, hoje eu quero descansar e ter um banheiro para lavar no domingo, aí pronto, aí você já fica com raiva daquele cabelo tá ali no banheiro, ô bem, ô fulano, e assim. Então, meninas, Deus abençoe pela vida de cada uma de vocês. Nas minhas orações, eu vou estar orando por vocês e peço que vocês orem pelo meu lar, pela minha casa, tá? Amei a primeira vez que eu estou vindo aqui e eu amei passar essas horas com vocês. Vocês são bênção na minha vida, viu? Amém. Amém, Ana, glória a Deus. Eu ia falar, você começou a contar um pouco, falando, não conta todo o testemunho, não, vou marcar o seu dia, mulher, para você ministrar. Que eu quero, que a gente quer ouvir todo o testemunho completo, hein? Eu falo assim, a Elaine sabe, né? A minha vida, que eu falo assim, Senhor, não fala, não, eu tenho certeza que tu me ama, Pai. Eu tenho certeza, não preciso, porque não fala assim que Deus prova aquele que ele ama, né? Então, na minha vida, desde quando eu casei, pessoal, foi muita. A Elaine, acho que depois, acho que eu até comentei, acho que por cima, Deus recolheu meu filho com 1 ano, hoje meu filho tem 30 anos. A minha filha, então, assim, eu tenho 3 filhos, cada uma foi uma obra que eu falo assim, gente, como Deus nos mostra o amor dele 24 horas. E a gente fala assim, ai, que prova, que prova. A gente esquece do que a gente passou lá atrás, né? A gente esquece. A gente fala assim, Senhor, como eu sou amada. Então, o louvor, que a Helene falou que ela ficou ouvindo, né? Gente, eu faço isso aqui. A minha cura foi no louvor. Sabe, eu fico ouvindo e aquilo, gente, o marido chega, você já vê até uma rosa chegando, ele sem nada na mão, você fica, a paz é tão grande que às vezes ai, fique em paz, às vezes o filho te aborrece, não. Então, quando a conexão da casa tem ali o Espírito Santo tomando conta, gente, tem coisa melhor do que isso, né? A Elaine falou, eu lembrei, eu falei, olha, é verdade, aqui em casa também a gente escuta louvor, pode ser que esse também seja a cereja do bolo também do nosso dia, né? Amém, amém, Ana. Obrigada, viu? Deus abençoe, viu, meninas? Também com você aqui a primeira vez. Algumas carinhas também não abriram, mas estou vendo uns nomes aqui novos também. E só para vocês saberem, o Conexão é toda segunda-feira, às 8h30, no mesmo link. Então, se alguém te encaminhou esse link, salva aí, já deixa lá na agenda, toda segunda, 8h30. Tem uma mulher abençoada aqui para trazer uma palavra do Senhor, para trazer um testemunho, para nos edificar. Para a gente finalizar aqui, a gente tem um momento de pedidos de oração. Então, se alguém tiver algum pedido de oração específico, eu peço que vocês coloquem aqui no chat para a gente, para que a Elaine possa orar por esses pedidos de oração. Eu vou pedir para que orem aí pela minha mãe Sueli, que já está aqui, pela saúde dela, pela mente dela. Rabi, desculpa rir, mas agora, depois de tudo que ela falou, eu tinha que orar pela mente da minha amiga, né? Rabi.
Deus quer te quebrar na autossuficiência, minha amiga. Fique esperta. Então, vamos lá. Rabi, né, pediu pela mente, eu pedi pela minha mãe Sueli, a Monique está pedindo pela vida financeira e espiritual. Rabi também está pedindo por causas na justiça, a Bruna Delfino pedindo pela vida dela. Mais alguns. O meu filho aqui, ele foi jogar bola e subiu chorando. Aí então, tá vindo os pedidos de oração. Ele, mamãe, meu dedo, ora pelo dedo dele, gente. Essas crianças, Senhor Jesus. Se foi a tampa do dedão, vai ter que ser muita água oxigenada aí. Não, foi o dedo da mão, que ele foi dar uma de goleiro e lascou o dedo. Acho que é isso, né? Não tem mais, ninguém pediu mais nada. E eu vou orar também, né, no sentido de pedindo a Deus por discernimento e libertação dos pensamentos que não vêm dele, né? Blindando as nossas mentes aí. E lembrem sempre, durante essa semana aí, o que vier de negativo de acusador, lembre de repreender. Pode falar, Rabi. Meninas, eu peço oração pela minha irmã. Ela tá afastada. E eu percebi que por esses dias ela tá só afundando, sabe? Mas afundando no nível que só Jesus. Porque ela conhece a palavra, mas ela tá com o coração duro. Coração duro. Me falou que tinha usado droga e misturado com remédio controlado, que é outro tipo de droga também. E eu fiquei bem preocupada. E aí tava dividindo apartamento com umas pessoas bem esquisitas. E eu peço oração para que Deus venha, sei lá, fazer ela querer a vontade dele na vida dela, né? Porque ela não tá querendo, tipo assim. Eu creio sim que Deus ele entra na nossa vida e a gente tem que dar lugar, né? Só que ela tá com o coração tão duro que ela já disse que não quer mais saber de Deus. Sim, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de reconciliar. Qual que é E o eu, nome dela? Itamara. E eu sei que isso é uma barreira. Desculpa, não entendi. Itamara. Rita Mara. Uhum. Tudo Eu sei. junto? Uhum. Vou escrever aqui para não... escreveu. Barreira que o inimigo colocou na mente dela, porque, tipo, ela já foi líder de jovens, já louvou, era muito, muito dedicada na igreja. E eu percebi que de um tempo para cá parece que tudo voltou como uma onda, tudo que ela fez, tudo de fracasso, tudo de serviço que ela já fez, veio tudo como uma onda e ela tá só sucumbindo. Eu percebo Amém. que é a arte do inimigo para tirar a vida dela. Porque esses dias ela chegou aqui em casa e até pensar em tirar a própria vida ela estava pensando. E eu sei que isso não vem de Deus. Eu sei que não vem Amém. de Deus. Tipo, eu não sei nem que oração que eu faço, porque repreender eu não posso, porque eu sei que vai voltar, porque ela não está preparada para repreender também. Então, me ajuda em oração. Você tem que fazer uma oração estratégica. Se una aí com 2, 3 amigas, 2, né, mulheres de oração, e pedindo para que Deus tire do caminho dela pessoas que facilitem esse acesso e coloque no caminho dela pessoas que vão levar ela de volta aos caminhos do Senhor, que o único que convence é o Espírito Santo. Mas a gente tem que quebrar essa barreira demoníaca dela ter acesso a pessoas, às coisas que não são do Senhor. Então, uma oração específica e estratégica, às vezes, é melhor do que você falar, tentar convencer ela de qualquer coisa nesse momento. A gente precisa blindar a vida dela, tirando ela desse cerco demoníaco, para depois preencher com as coisas de Deus, e aí sim você está certíssima de repreender. Eu percebo, sabe, que ela chega em casa e aí, tipo, eu não sou de orar por ninguém, a não ser que a pessoa peça e eu senti de Deus que é para me orar. E eu senti Deus que ela chegou Amém. muito mal. Mal mesmo que ela chegou, eu comecei a dar vômito de tão pesada que ela tava. E aí, assim, eu amo demais a minha irmã caçula. E meio que eu virei mãe dela, como vocês souberam agora, a minha mãe era meio cabulosa. E aí eu percebi que ela não estava bem, ela pediu oração. Ela sabe que eu não oro, se não pedir, se eu não sentir de Deus. Ela falou, manhã, por favor, ora por mim, eu não tô aguentando. Tá bom, E eu não vamos queria, orar. eu não queria, tipo assim,
não quero meter minha mão onde a mão de Deus está, mas também não quero ver ela fazendo alguma maldade, porque eu sei que a luta do inimigo é para ela suicidar. Sim. Tenho certeza disso. É isso. Vamos orar assim. Senhor, nesse momento, Pai, eu quero apresentar a vida de cada mulher que passou aqui, Senhor. E eu quero solicitar ao Senhor que o Senhor derrame sobre a vida dessas mulheres discernimento espiritual, Senhor. E que todo pensamento que não vem de Ti, o Senhor possa libertar em nome do Teu Filho Jesus. Dê a elas sabedoria, Pai. Dê a elas discernimento para que elas entendam o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. O que elas devem repreender e o que elas devem manter. Afasta todo pensamento cativo, Senhor, e que o Senhor possa, ainda nessa noite, trazer um refrigério. Se tem alguma alma aqui, Senhor, ansiosa, sofrendo com as emoções, estabiliza, Pai. Derrama sobre essa vida o bálsamo de Gileade, curando cada ferida emocional, cada cicatrizando, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, que não foi de Tua vontade sobre a vida dessas mulheres, que o Senhor possa blindá-las do alto da cabeça à planta dos pés, e que por onde elas andarem, Senhor, elas sejam luz do mundo e sal da terra, sejam reconhecidas por serem suas filhas, co-herdeiras em Cristo, sejam verdadeiras representantes do Teu reino, Pai, e por onde nós passarmos, as pessoas queiram saber mais de Ti. Que em nome de Jesus o Senhor possa, Pai, dê mais discernimento para cada uma de nós ainda nessa noite. E eu quero orar, Senhor, por cada pedido de oração aqui. Pela vida da irmã da Raabe, a Itamara, que o Senhor possa blindar a vida dela, tirando ela desse circo de vícios, Pai. Que nós decretamos agora, eu dou uma ordem no mundo espiritual nesse momento, Senhor. Que o Senhor acampe um anjo do Senhor do lado dessa mulher, dessa menina que está precisando de cuidado, Senhor. Acampa o seu anjo do lado dela, Pai. Blinda onde ela estiver. Não permita que nada de errado ela possa realizar essa noite. E que ela possa, Senhor, ter uma experiência contigo. O Espírito Santo visite ela essa noite. E ela possa se lembrar de onde ela saiu. Porque a semente está ali, Senhor. Só precisa frutificar de novo. E para frutificar, a gente precisa de uma folhinha. É igual uma pequena nuvem. Ela não precisa de muito, Pai. Ela só precisa lembrar de onde ela veio. E que nessa noite o Senhor possa promover essa experiência, Pai, com ela, no particular, e que ela possa voltar para a sua família, para a sua casa, exercer o seu ministério e o seu chamado, porque nós não aceitamos largar ninguém para trás. Na tua palavra diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e se tua filha Raabe está servindo ao Senhor, Pai, toda a casa dela também deve servir. E eu reivindico sobre a vida da tua filha essa palavra, e que essa promessa se cumpra, e que ela possa ver essa pequena nuvem se movimentar ainda hoje, Senhor. Eu não sei o que, não sei como, mas nós te pedimos, Pai, que seja ainda hoje, nem que seja um pequeno sinal sobre a vida dessa moça. Que o Senhor possa trazer sobre a vida da Monique um refrigério financeiro, Pai, e uma blindagem espiritual sobre a vida dela. Eu oro pela vida da tua filha e que o Senhor possa lhe dar estratégias para que ela não se enrole financeiramente, e o que o Senhor possa trazer até ela, Pai. Mulheres que vão ajudar ela a ter discernimento espiritual, a ter sabedoria. Coloca do lado da tua filha, Pai. Mulheres de oração, mulheres do Senhor, verdadeiras amigas de Deus, que vão cada vez mais aproximar ela de ti, Pai. Eu oro também pelas causas na justiça da Raabe, que o Senhor possa trazer um refrigério na vida da tua filha. Ela está tentando, Senhor, ela está tentando cumprir, ser obediente, e que o Senhor possa ajudá-la nessa peleja. Não é fácil. Voltar para a casa do olheiro e se deixar reconstruir não é para qualquer um, mas ela está tendo essa coragem. Então, que o Senhor possa, Pai, liberar tudo que estiver retido no mundo espiritual, no mundo físico, sobre a vida dela, movimentando essas causas na justiça.
Eu oro pela vida da Bruna, que o Senhor blinde a sua filha, a sua mente, a sua vida, que em nome de Jesus o Senhor possa proteger a Bruna, dia e noite. E eu peço oração também, eu oro, Senhor, também pela vida da Núbia, pela casa dela, pelo trabalho, que o Senhor possa levar até ela, Senhor, as mulheres que o Senhor quer que ela cuide, que precisem de uma palavra, que precisem de um exemplo, e que ali não seja simplesmente cuidado físico, mas que seja uma clínica para recuperar almas, para recuperar, Pai, as mentes cativas, e que sua filha possa ministrar sobre a vida de cada mulher, tocando na cabeça delas como a verdadeira cabeleireira que ela é, mas acima de tudo como uma ungida do Senhor, e que o Senhor dê a ela, Pai, sabedoria e discernimento, de saber com quem, como e quando falar. Às vezes basta um toque, às vezes é uma palavra, um abraço, e que o Senhor leve até ela as pessoas que ela precisa cuidar. Eu oro pela Regiane, também pela vida e pela família dela, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a casa dela, trazendo tudo o que ela precisa. Muitas vezes sua filha pode achar que a oração não é respondida, que o Senhor não está ouvindo, mas sabemos que tudo, Senhor, depende às vezes do nosso próprio coração. E quando o coração dela estiver pronto, tudo que ela precisa chegará até ela. Aleluia. É com muito temor, Regiane, que eu digo isso. É com muito temor. Mas você precisa preparar o seu coração para o que Deus quer te entregar. Para que ele não se corrompa. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por essa reunião de mulheres. Obrigado por trazer até nós mulheres que estão em busca, Pai, de não serem instrumentos na mão do diabo. Eu me recuso a ser usada por Satanás para me ferir ou para ferir qualquer mulher, para ferir o meu marido, para ferir a minha família. Eu me posiciono perante o mundo espiritual, assim como cada uma, Senhor, que esteve aqui essa noite. Nós não nos permitimos ser usadas por Satanás, porque nós somos escolhidas por Ti. Nós fomos adotadas pelo Senhor. E a adoção é uma coisa tão linda, Senhor, porque foi o Senhor que nos escolheu. Um filho gerado no ventre pode não ser escolhido, mas a adoção foi o Senhor que olhou para cada uma de nós e nos escolheu como filha. Então que nós possamos honrá-lo, Senhor, em todas as nossas ações, com todas as nossas atitudes, que nós sejamos verdadeiramente dignas de ser filha do Rei, que nós sejamos dignas de ser filha daquele que é dono de todo o ouro, de toda a prata. E que nada, nem ninguém, possa nos atingir. E que nada, nem ninguém possa nos tirar, Pai, do seu caminho e do seu propósito. É que eu oro nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Gente, desculpa, eu não vi que meu microfone tá aberto. O meu abençoado estava assistindo TV depois que eu vi que estava vazando o áudio, né? Mas amém, que oração abençoada. Foi uma bênção hoje. Estendemos um pouco, mas eu creio que o Senhor se fez presente. É isso. Deixar o Espírito Santo falar, o Senhor falar. Foi uma bênção. Então, boa noite a todas. Elaine, mais uma vez, obrigada. Até segunda-feira que vem, como eu falei, segunda-feira a gente tem outra irmã aqui abençoada, trazendo um testemunho, compartilhando algo do Senhor. Então, que você possa estar aqui e convidar outras mulheres para participar dessa conexão. E quem estiver em São Paulo, vá lá no lançamento do livro, daqui 10 dias. Ai, meu coração. Amém, vai dar tudo certo, já deu. Glória a Deus. Amém. Beijo, fiquem com Deus. Meninas, com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.